quer desfrutar. Se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz Sou feliz com Jesus. com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. a vida é o anseio do meu Salvador. Ao céu em breve Sou feliz Bom dia a todos. com Jesus. Quem sabe faz ao vivo, tá, irmãos? Ok? Dez segundos. Bom dia a todos. Mais uma vez, nós, aqui da Igreja Batista Betel, em Pouso Alegre, né? Bairro Árvore Grande, estamos entrando na sua casa com uma palavra de conforto, com uma palavra, por que não dizer, de renovação? Uma palavra também de compromisso com a palavra de Deus. Você que está aqui no templo da igreja, seja bem-vindo e com certeza Deus irá falar profundamente ao seu coração. Louvado seja Deus pela sua vida,
pela vida da Igreja Batista Betel. Seja bem-vindo à nossa página. E com certeza, nosso maior desejo, como igreja, como pastor, é que a palavra de Deus penetre o seu coração. Que haja nesse dia, nessa manhã, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude e uma mudança, por que não pensarmos assim, uma renovação da sua aliança com o Senhor. Só lembrando também que a nossa igreja está em pleno vapor, apesar de tudo isso estar acontecendo. Quarta-feira, nós temos uma reunião de oração às 15 horas aqui. E tem sido muito bom nós estarmos na casa do Senhor, colocando os nossos pedidos, as nossas necessidades e as nossas ansiedades também. Quinta-feira, às 19h30, também temos aqui o estudo da palavra. E com certeza também Deus tem falado profundamente ao nosso coração. Domingo, às 9 horas, hoje pela manhã, domingo às 19 horas, também estaremos aí entrando na sua casa novamente. Só queria lembrar para os irmãos que a nossa doação de alimentos, ela continua. Estamos ainda em plena campanha de doação de alimentos para que possamos juntar e ajudar as famílias carentes aqui da nossa região. Ok, lembrando, Gisele acabou de lembrar aqui, domingo às 17 horas, reunião das mulheres aqui na nossa igreja, no nosso templo, né? E se você que é membro da nossa igreja está tendo dificuldade em ofertar, a nossa igreja está aberta nesses dias de culto e também, com certeza, já está passando, né? A nossa conta no Banco Itaú, na nossa página aí. E a palavra de Deus é muito clara, né? Deus ama quem dá com alegria. E a gente tem que aprender a contribuir com alegria com o Senhor. E tudo que nós formos fazer tem que ser com alegria. Porque nós cremos que o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão. E como é bom trabalhar para o Senhor. Como é bom trabalhar para o Senhor. Vamos orar? Para que Deus nos abençoe muito nessa manhã maravilhosa que Ele está nos dando. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos já é algo grandioso, né? Algo grandioso. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a sua necessidade diante de Deus. Peça que Deus fale profundamente ao seu coração. Com certeza Ele já falou ao meu para transmitir a palavra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo ar que nós respiramos. Meu Pai, como é difícil nós chegarmos agora e agradecer ao Senhor pelas lutas e as provações que nós estamos passando. Ó Deus, sabemos que todas elas são enormes, grandes, tem de todo tipo, Senhor. Mas quando nós olhamos para tudo isso, o propósito disso tudo é que o Senhor quer nos ensinar algo. E a Tua palavra é tão clara com relação a tudo isso, nós temos que aprender a depender do Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, Jesus. Ó Deus, sabemos que tem tantas pessoas que estão nos escutando, que vão assistir essa mensagem, ó Deus. Meu Pai, que encontre refúgio no Senhor. Encontre resposta no Senhor. Encontre alívio no Senhor também, Jesus. Meu Pai, mais uma vez, nós só temos que agradecer ao Senhor pela renovação que está acontecendo na nossa igreja. Muito obrigado, Deus, por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa semana foi muito interessante quando nós começamos a pensar na situação que nós estamos vivendo, nesse contexto mundial, nesse contexto político, por que não dizer, e econômico também. Logicamente que tudo isso afeta a igreja. E eu fiquei, num momento da minha vida, assim, nessa semana, muito triste. Meu Deus, qual a razão disso tudo? Qual a razão da igreja hoje? Está vazia? Qual a razão que muitos sumiram? Qual a razão disso tudo? Dessa tristeza, dessa angústia, dessa mágoa, desse sofrimento? E hoje está espalhando, por que não dizer que pelo nosso bairro, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil e o mundo todo. Qual o contexto disso tudo? E como encontrar, Senhor? Deus, como encontrar uma resposta para tudo isso, para transmitir à igreja? Eu vou deixar bem claro para os irmãos aqui que hoje, pelo contexto que nós estamos vivendo e no decorrer da mensagem, as pessoas não estão procurando mais aconselhamento. As pessoas estão procurando homens e mulheres de oração para orar por elas. Eu queria pensar com você justamente nessa manhã, essa revelação que Deus me deu.
Hoje não se procura mais louvores, adoração, isso já passou. A geração já passou e eu vou deixar bem claro isso. O que Deus me revelou. Como a igreja vai mudar também, como a igreja está mudando. Como nós precisamos entender isso também. E o meu convite é que você faça parte desse oculto exército de Deus para os últimos dias. É interessante, quando nós pensamos nesse cenário, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E Deus está fazendo, na minha visão, no meu relacionamento com Deus, Deus está fazendo algo secreto e silencioso. Isso é tão sobrenatural que Deus está fazendo, eu creio nisso, que está acima da compreensão humana. Como nós estamos confusos hoje. Como nós não sabemos nem o que fazer. E, no entanto, o que Deus está fazendo agora, com certeza está afetando todo o mundo. E nós estamos vendo tudo isso através dos noticiários. E o que Deus me revelou? O que Deus falou comigo? Que Deus está preparando. Deus já começou a preparar um pequeno exército, mas um poderoso exército de cristãos. E é interessante também que em toda a minha vida, eu cresci na igreja, sempre nós ouvimos histórias de homens e mulheres que odiavam o pecado. Homens e mulheres que passavam horas, até mesmo dias, em jejum e oração. Esses homens do passado conheciam a voz de Deus, oravam sem cessar. E esses homens tinham o poder e a habilidade de tomar uma posição diante dos acontecimentos do mundo, do cenário mundial e do cenário em que eles estavam vivendo também. E é interessante também quando nós olhamos para isso. Esses homens e mulheres se foram há muito tempo. Muito tempo. Mas Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, Deus está no processo, eu creio isso, de levantar um outro exército. Algo poderoso, só que dessa vez, como na história, nós vimos que sempre eram idosos, homens grisalhos, homens carecas, pais e mães. E este novo exército está se levantando. Está se levantando na igreja do Senhor. Na igreja de Jesus. Será composto tanto de jovens, quanto crianças e quanto pessoas de idade também. São pessoas comuns que vão se agarrar em Deus. É interessante quando nós pensamos nisso. Dentro da batalha espiritual que nós estamos travando. Quantos estão debochando da casa de Deus? Eu fico imaginando também o nosso inimigo se vangloriando, até mesmo se declarando: olha, eu consegui o que eu queria. Olha como o pensamento do mundo mudou. Mas, no entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós entramos naquilo que Deus preparou para cada um de nós, e a palavra de Deus é muito clara, nós não devemos nos afligir, nós não devemos ficar desesperados. Deus tem um plano para essa situação, e seu plano está sendo agora manifestado. Só que nós temos que ter a visão de Deus para o que está acontecendo. Isso está bem desenvolvido, isso está bem claro em toda a palavra de Deus. E é interessante também que até o inferno sabe que esse tempo que nós estamos vivendo está se acabando, porque esse exército, esse pequeno exército, ele está se levantando para orar. E é interessante também, e eu fiquei pensando nisso tudo, que grande parte do plano de Deus, ele pode ser encontrado lá nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. É interessante quando nós olhamos, Deus disse para Samuel, e olha o que Deus disse para Samuel. E como Deus está querendo falar isso para cada um de nós. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Olha o que Deus disse para Samuel, e olha onde que Deus me levou.
para transmitir essa palavra a você que está me vendo aqui, que você está me escutando. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que ouvir. O que é esta coisa nova que Deus irá fazer? Você crê nisso? Deus irá assombrar, Deus irá surpreender a todos aqueles que vão ouvir, estão ouvindo a palavra de Deus. E é interessante também que Deus está levantando algo novo. Eu posso dizer para você bem claro nesta manhã que aquilo que é velho, aquilo que é corrupto, aquilo que é religioso, isso está se acabando. Deus está treinando, Deus está levantando, e há uma nova unção de Deus para o povo santo, para o povo que busca o Senhor. Como Deus fez nos dias de Samuel, Ele está fazendo agora em toda geração, em toda a igreja que procure o nome do Senhor. É interessante também o que nós estamos vendo hoje. Com certeza gera medo, mas aconteceu um esfriamento da igreja. Muitos se esfriaram, a igreja se tornou fria. E Deus hoje está procurando um povo de oração. Um povo segundo o coração de Deus. Deus está procurando isso hoje. E é interessante também, quando nós olhamos para o livro de Samuel, isso reflete tudo aquilo que nós estamos pensando hoje. Eli, com seus filhos, representa o antigo sistema que nós vivíamos. Não havia mais zelo para a palavra de Deus. Havia também uma falta de respeito dos filhos de Eli com as coisas de Deus. Deus chega no momento e diz: basta, eu não quero isso mais. E quando nós pensamos isso, esse é o retrato da igreja que está voltada para dentro de si. Deus não quer isso mais. Deus não quer isso mais para a sua igreja. E é interessante também, quando nós pensamos em Eli e seus filhos, eles representam para nós hoje um ministério morto, um ministério frio, um ministério que se preocupa mais com as coisas da igreja do que com o mundo. É interessante também, é onde que Eli só cumpria as formalidades do seu ministério. Havia piedade ali, mas não havia poder de Deus na vida daquele homem e na vida do templo também. Eles perderam o toque de Deus. Eles não ouviam a voz de Deus. E é interessante também, por que muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Isso que eu queria pensar com você nessa manhã. Por que isso está acontecendo hoje? E é interessante que em 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, nos diz o seguinte: olha o que Deus disse para Eli, e isso está acontecendo hoje, com o contexto da igreja também, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Eu conheço bem a iniquidade. Vocês estão fazendo coisas que eu não aprovo. Quando nós pensamos nisso, e Eli se recusou a corrigir o mal. E quando nós pensamos no contexto da igreja, quando a igreja se recusa a ir contra o pecado, e a primeira coisa que Deus faz na vida da igreja, Deus retira a autoridade espiritual da igreja. Deus retira a autoridade espiritual da igreja. E é isso que está acontecendo hoje. Nós entendemos bem. Creio que existe o vírus, eu creio que existe tudo isso, mas também há algo espiritual para a igreja de Jesus. Nós temos que entender isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. E Deus chega no momento e diz para aquela geração de Eli: estou farto dessa geração. Eu cansei dessa geração. E o Senhor enviou um profeta de nome não mencionado para avisar Eli. 1 Samuel 2,31, acabou. Sua geração acabou. Vai levantar algo novo na minha casa. Vai levantar um povo novo dentro da minha casa. É interessante também, quando nós pensamos nisso,
Hoje, como nós temos tantas igrejas, mas igrejas sem vida, não tem forças mais, porque Deus saiu dela. A presença de Deus não está ali. Deus disse: chega, basta, chega disso. Eu quero um povo santo dentro da minha casa. E é interessante que até na época de Eli, nós sabemos a história, a arca foi embora. E a arca representava a presença de Deus, até a remoção da presença de Deus. Saiu do templo, a glória havia partido, e a Shekinah de Deus acabou. Saiu dali, e Deus se moveu de uma maneira rapidamente para começar o julgamento pela sua casa. E é interessante que quando nós ouvimos, quando a gente lê as notícias, né? Quando lê a palavra de Deus, quando Eli ficou sabendo que a presença de Deus se foi, ele morreu. E quando nós olhamos o contexto da igreja, daquilo que nós vivíamos, a presença de Deus se foi. Qual foi a nossa preocupação com relação a tudo isso? E esse é um retrato vivo do que está acontecendo hoje. O sistema está sob julgamento. O sistema está sob julgamento. Quando nós olhamos para tantas organizações, para tantas coisas, que foi o homem que criou, qual tem sido a realidade disso tudo? A glória do Senhor que foi. Eu queria pensar com você nessa noite. Como vai nascer esse novo povo de Deus? Como está nascendo esse novo povo de Deus? E o meu convite para você, que você faça parte desse pequeno exército de Deus. E é interessante que esse pequeno exército de Deus, ele vai nascer pela oração e pela intercessão. A igreja precisa entender isso. É interessante, lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, primeiro capítulo de novo de Samuel 4, primeiro capítulo de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Nós sabemos essa história. Ana deu à luz ao seu filho Samuel, como? Através de lágrimas amargas e muita oração. Eu queria pensar com você nessa manhã, e olha o que nos diz, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, como vai nascer esse pequeno exército? Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Tente imaginar a cena. Ana todos os dias, de joelhos, perante o altar, oprimida, machucada. Nós não estamos vivendo isso? Oprimidos, machucados, e ela não tinha filhos. E todos os dias, ela ia ao templo perante o altar e começava a chorar. Mas olha o que é interessante também. E o que vai acontecer? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Penina, a outra esposa do seu marido, fazia pouco caso dela. O que a gente entende aqui? Sempre a sua rival havia provocações para irritá-la. Enquanto Ana chorava, enquanto Ana lamentava a sua dor, a sua situação, intercedendo, a sua adversária sempre estava ali oprimindo a sua vida. E 3 coisas importantes eu quero pensar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, o que Deus está fazendo e o que Deus está querendo nos mostrar, que esse exército, esse pequeno exército, está nascendo. Ele vai vir através de sofrimento e intercessão. Em segundo lugar, os que oram, quem ora, sofre de acordo com o coração de Deus, que eles serão provocados pelos seus adversários. Em terceiro, esse pequeno exército está chegando, já chegou, ele será sempre mal compreendido. É interessante, quando nós pensamos nisso aí, ele será mal compreendido. 1 Samuel de novo, capítulo 1, versículo 12 e 14. Olha o que a geração de Eli, quando vê o pequeno exército orando, olha como ele vai se levantar. E Eli observou a boca de Ana. E Ana falava no seu coração. Ela não se movia com os lábios.
Pelo que Eli chega no momento e diz, embriagada. E ele chega no momento e diz para aquela mulher, até quando você vai vir aqui embriagada adorar ao Senhor? Ele estava fora do contato com Deus. Ele perdeu toda a sua autoridade com Deus. Tão morto no espírito que pensou que Ana estava bêbada. Ela chega no momento e diz, mulher, até quando você vai vir aqui dessa forma? Orar ao Senhor, abandone a garrafa. Pegue a sua garrafa e suma daqui. Quem anda no propósito de Deus, ele é perseguido. Você entende isso? Quem anda no propósito de Deus é perseguido. Quando nós estamos no altar, eu e você estamos no altar, Ana estava cheia de sofrimento, com o peso de querer dar à luz a um filho. E tudo que aquela mulher podia fazer era mover os seus lábios por causa do gemer do Espírito. Coisa tremenda isso. Ela orou, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. E atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim se lembrares. Olha a oração dessa mulher, e da tua serva não te esqueceres, mas deres um filho varão ao Senhor. Eu darei esse filho ao Senhor por todos os dias da minha vida. E aqui está nascendo esse pequeno exército. Se você vai amar a Deus de todo o seu coração, com a sua alma, com o seu entendimento, com a sua força, então do mesmo modo, você sentirá a dor e o sofrimento de Deus pela igreja, pelo seu país e pela nossa cidade. E é isso que Deus quer de nós. No entanto, Deus ouviu Ana. Deus ouviu a oração daquela serva e ela colocou o nome de Samuel. Nós sabemos o significado de Samuel. Deus ouviu as minhas orações. E hoje também está acontecendo. Deus está ouvindo as orações daqueles que estão sedentos pelo nascimento de uma santa inovação do Espírito Santo. Deus está ouvindo a oração, são desses. E esses crentes, esses irmãos, a igreja que está assim hoje, o que ela deseja? Ela deseja ver, sentir uma forma especial de Deus. E o Senhor, com certeza, vai ouvir o clamor desse povo. E é interessante também, de dentro dessas pessoas, de dentro desses homens e mulheres, está surgindo um desconhecido, mas um pequeno exército de intercessores. Um corpo de crentes está sendo gerado na turma de Samuel. Está se levantando. E é interessante também, por quê? Porque eles se entregando totalmente ao Senhor. E eu queria pensar com você algumas marcas. E se você tem essas marcas também, desse pequeno exército que Deus está levantando. E a primeira marca desse pequeno exército que Deus está levantando, eles oram como Ana. O peso que sentem é muito grande. É muito grande o que está acontecendo. Eles são incomodados por causa do mal que está imperando no mundo. Primeira característica desse pequeno exército de intercessores. Outra coisa interessante também, desse pequeno exército, como Ana, entregam-se à oração todos os dias da sua vida. Vão até Deus, derrama sua alma diante do Senhor, como no Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai o seu coração perante o Senhor. Salmo 42, versículo 4. Dentro de mim derramo a minha alma perante o Senhor. Esse pequeno exército é como Ana. É interessante também que quando nós olhamos para a vida de Samuel, Samuel tornou-se um grande homem de oração.
E aqui eu paro para pensar o que vai acontecer conosco, com a igreja de Jesus. As pessoas, a nação de Israel, elas não pediam conselho a Samuel. Elas pediam que Samuel intercedesse por eles. Ao invés disso, elas chegavam: Samuel, me dá um conselho. Não, Samuel, interceda por mim. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 18 até o 19, não vai dar para a gente ler o texto. E é interessante, as escrituras dizem que o povo queria um rei. O Senhor enviou naquele dia trovões e chuvas, para que todo o povo tremesse sobremaneira. E o Senhor disse a Samuel: roga pelos teus servos, ora por esse povo aí. E o povo, para que eles não morram. E é interessante que quando nós entramos na vida de Samuel, sempre o povo chegava: Samuel, ore por nós. Ore por nós. E quando nós entendemos isso nesse pequeno exército da igreja hoje, eles haviam aprendido a confiar nas orações de Samuel. E nesse momento que nós estamos vivendo, Deus está levantando homens e mulheres que serão procurados por pessoas para orarem. As pessoas se apressarão para nos encontrar gritando: conheço alguém que toca a Deus, esse alguém é você, porque você busca o Senhor. Eu quero isso na minha vida. E é interessante também quando nós pensamos nesse contexto todo, como os gabinetes pastorais não vai ser suficiente para a necessidade que vai estar surgindo. Ao invés disso, como nós podemos crer pela palavra de Deus, o poder de Deus vai estar sendo derramado por pessoas de oração, que conhecem, que vão conhecer a mente de Cristo, o propósito de Deus. Elas vão chegar nas nossas igrejas: irmão, irmã, ore por mim, porque eu sei que você toca a Deus, porque você está na mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Querido santo, querido irmão, Deus quer fazer de você essa pessoa. Deus quer fazer de nós essa pessoa. Deus deseja que cada um de nós possamos tocá-lo, que possamos ouvir a voz de Deus. Deus deseja dar a você um ministério para pessoas que irão até você com suas cargas e com suas tribulações, para você orar por elas. E com certeza a palavra virá. É interessante, esse grupo está surgindo, e eu fiquei muito feliz quando Deus me mostrou isso. Esse grupo que está surgindo, ele é treinado para conhecer a voz de Deus. Ele está sendo treinado. Nós estamos sendo treinados com o que está acontecendo hoje, para ouvirmos a voz de Deus. E é interessante, em 1 Samuel de novo, capítulo 3, versículo 1 nos diz o seguinte: e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. E no entanto, no meio dessa fome de palavras, no meio dessa fome de visões, no meio dessa fome de revelações, o Senhor aparece a Samuel. É interessante, 1 Samuel de novo, capítulo 3, versículo 8 e 7. Ora, Samuel não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não havia sido revelada a ele. Naquela época, nesse contexto histórico, Samuel tinha 12 anos de idade. Embora Samuel, e é interessante hoje uma criança de 12 anos de idade ser devota ao Senhor, né? Como está difícil isso também. De modo que Deus veio até Samuel, na sua cama, de um modo claro, e chamou por ele. Chamou por ele. A princípio ele não entendeu. Nós sabemos essa história. Ele pensou: talvez foi Eli. Eli está me chamando. Não sabia que estava em Samuel, com certeza. Ele não sabia. Estava sendo treinado por Deus para discernir o que estava acontecendo no cenário de Israel, para que ele pudesse interceder pelo povo, para que o povo chegasse até ele.
Outro fator interessante também, Deus não estava mais falando com Eli. Deus não queria falar com Eli. Na realidade, parece que até aquele momento, Eli não estava nem mais ouvindo, nem entendeu o que estava acontecendo. E assim nos dias de hoje, um ministério como o de Eli, morto espiritualmente, perdeu todo o seu discernimento e a sua autoridade espiritual. Quantas igrejas dividiram por não ter discernimento espiritual? Porque são da geração de Eli. Geração de Eli. Perderam sua autoridade, perderam o toque de Deus. O que a igreja necessita hoje, a nossa igreja necessita hoje, é de homens e de mulheres em autoridade espiritual, porque a palavra que será pregada será sustentada pela sua vida íntegra e reta diante de Deus. Quando nós entendemos isso, Samuel, ele não tinha um conhecimento teológico de Deus. Quando o Senhor falou pela primeira vez, mas Samuel tinha um coração puro, consagrado e aberto ao Senhor. E Deus ensinou a Samuel, Deus falou com Samuel: não suportarei mais o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu preciso que levante alguém dentro da minha casa. É interessante também que Samuel deve ter tremido ao ouvir as palavras do Senhor para ele. Texto que nós lemos: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel. E Deus também está falando para nós nessa manhã: eis que vou fazer uma coisa, igreja. Eis que vou fazer uma coisa nova na sua igreja. E Samuel compreendeu que Deus ia se retirar da vida de Eli, a quem ele tanto admirava. Eu fico imaginando Samuel escutando de Deus: eu vou destruir todo esse sistema religioso e vou levantar agora um povo que anseie por mim. Eu vou levantar um povo que tenha sede de mim. E é interessante também que esse povo está se levantando. Não sabe qual é o plano de Deus para isso? Ele vai derrubar. Coisa tremenda é isso que Deus está fazendo. Ele vai derrubar e vai destruir muitas coisas que nós construímos sem a permissão dele. Deus está fazendo isso. Não é de admirar que a Bíblia diz que as palavras foram tão confiantes para Samuel. Eu ouvi a voz de Deus. Eu vou gastar agora muito tempo em oração. Eu vou procurar ao Senhor, porque Deus irá falar agora claramente a esse povo. E agora também, eu creio nisso. Existe um povo santo dentro da nossa igreja que foi treinado para conhecer a voz de Deus. E esse povo que foi treinado, está sendo treinado, eles estão derramando o seu coração. E por sua vez, a presença de Deus está sendo derramada na vida desses irmãos, na vida desse pequeno grupo que pertence a essa igreja. E é interessante também, irmãos, quando nós olhamos para todo esse cenário, esse pequeno grupo está sendo treinado pelo conhecimento dos caminhos de Deus. Que coisa tremenda isso. Estamos frente a um julgamento tão tremendo, que a palavra livramento, preste atenção nisso, a palavra livramento, ela vai tomar um significado totalmente diferente. No passado, os cristãos pensavam em livramento como uma cura física, como uma visão restaurada, membros aleijados e curados, sendo curados, mas em breve haverá tamanha ira derramada sobre os céus, que o maior livramento será do medo e do terror. E nós estamos vivendo isso hoje. Como há medo hoje, livramento nessa hora significa, qual é a palavra de livramento que as pessoas vão querer escutar hoje?
é ter uma palavra segura do céu. Nós precisamos ter uma revelação do céu. Hoje em dia, e Jesus disse que o coração dos homens vai falhar devido ao medo. Quando eles virem coisas terríveis que vão acontecer na terra, o coração do homem vai falhar. E na realidade, as pessoas clamarão por saber o que Deus irá fazer agora. Elas se voltarão para todas as direções, desejando ouvir a voz de alguém. Preste atenção nisso. Com tudo que nós estamos vivendo hoje, sem direção, o que as pessoas querem? Elas querem ouvir a voz de alguém que esteja calmo, que esteja em paz, que não está enlouquecendo com a crise. Elas gritarão: isso é julgamento de Deus. Elas vão chegar gritando: quando isso vai terminar? E que palavra você vai dizer? E quem que você acha que vai ter essas respostas para esse mundo que nós estamos vivendo hoje? Será você o cristão comum que tem estado com Deus? Você estará cheio de calma e de paz enquanto tudo estiver desmoronando? Você vai estar em paz? É interessante que Samuel, ele tinha as respostas para o povo de Israel. Samuel ofereceu para a sua geração um livramento real. Mais de 50.000 pessoas tinham morrido porque haviam olhado para dentro da arca. Por todo lugar que a arca era carregada, pessoas morriam como a mosca. Toda a terra estava em caos no tempo de Samuel. Ninguém sabia mais o que fazer. O que fazer? Confiar em quem? Confiar em quem? E o povo dizia, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 e 4. Esse julgamento tem que ser de Deus. Quem irá perante a Deus por nós? Então o que eles fizeram? Temos que chamar alguém de oração. Temos que chamar um homem de oração. Eles mandaram chamar Samuel. E ele lhes disse: quero que se reúnam comigo em Mispá. Lá eu vou mostrar para vocês a saída. Samuel tinha a palavra certa na hora da crise. Ele era um homem de oração. Ele estava em paz com Deus. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 e 4, Samuel diz: como sair dessa crise? Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração vocês voltarem para o Senhor, lançai fora, tirai do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o seu coração para o Senhor. Servi somente a Ele. Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Quando nós pensamos nisso, essa resposta não seria encontrada por alguém ou por todos, mas por alguém de oração. Isso que Deus quer de nós. É interessante, o que Samuel disse? Acerte o seu coração. Mude o seu coração. Acerte o seu pecado. Prepare o seu coração diante do Senhor. E o que nós entendemos nessa oração de Samuel para a nossa vida hoje? Primeiramente, o pecado deve ser reprovado. O pecado deve ser julgado. E Samuel chega e diz: jogai tudo fora, que está dentro do seu coração. Tirai do seu coração tudo aquilo que está impedindo a sua comunhão com Deus. E é interessante que o povo jejuou e o povo se humilhou. E o povo soltou um grande clamor: pecamos contra o Senhor. Nós erramos contra o Senhor. Porque um homem de oração mostrou onde nós temos que mudar. Não foi o conselho, foi a oração de um homem. E Deus está nos dizendo, essa turma aí está chegando, de Samuel, trará grandes livramentos através do poder e da intercessão. Irmãos, nós não sabemos como orar, a palavra de Deus é muito clara. Se não fosse o Espírito Santo de Deus que intercedesse por nós, quem seríamos nós? E é interessante que Samuel, de novo, 1 Samuel capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha o que Samuel fez. Clamou Samuel ao Senhor.
E o Senhor lhe respondeu: enquanto Samuel estava oferecendo um sacrifício, se derramando diante do Senhor, os filisteus estavam chegando contra a nação de Israel. Mas trovejou. Deus ouviu. E o Senhor naquele dia, com grande estampido, derrotou todos os inimigos de Israel. Eu também acredito que nesses dias, Deus vai usar o seu povo, esse pequeno grupo, para mover multidões, para reavivar pastores que estão com medo e despertar igrejas. Esse pequeno grupo já se levantou aqui na nossa igreja, e esse exército fará os corações das pessoas retornarem para Deus, para que vão entender: olha, eu preciso me arrepender diante do Senhor. E eles vão fazer isso através do poder da oração. Olha como muda o cenário. É interessante, quando eu falo desse pequeno exército, eu não me refiro a pastores, evangelistas, missionários, líderes de igreja, diretoria de igreja. Eu estou falando de pessoas comuns. Pessoas comuns que amam a Jesus. Essas pessoas serão o verdadeiro sinal da maravilha de Deus pelo mundo. Serão pessoas cheios de paz, cheios de calma, porque a presença do Espírito Santo está na vida deles. E Deus deseja homens e mulheres. O que Deus deseja hoje da igreja? O que Deus deseja hoje? Deus deseja homens e mulheres treinados em oração pelo Espírito Santo. Deus está desejando isso. Ele procura crentes, procura irmãos e irmãs que estejam trancados com Ele. Não trancados com medo, trancados com Deus, preparando seu coração perante Ele. Deus está querendo pessoas, irmãos, uma igreja que aprenda a ouvir a sua voz. Nessa manhã, eu queria fazer uma pergunta para você. Isso descreve você? Descreve a sua vida? Sua vida, para esse momento que nós estamos vivendo, é um testemunho para o seu vizinho, para o mundo, tão amedrontado e abalado por essa crise? Sua vida condiz com isso? Cheio de paz, de alegria no Senhor? E nessa noite, nessa manhã, a gente perde até o dia, horário. Fique sozinho com Deus. Deixe Deus começar a falar com você. Não você falar com Deus. Deixe Deus falar com você. Abra o seu coração, Senhor, fale comigo. Eu quero fazer parte desse pequeno e grande exército que está surgindo na minha igreja. Peça que Ele, primeiramente, quando você pede para Deus falar com você, a primeira coisa que Deus revela é o pecado em sua vida. Insegurança, incredulidade, medo, isso é pecado, porque nós não confiamos em Deus. Abandone tudo aquilo que Deus irá começar a falar com você, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que nos convence de todo o pecado, e Ele vai começar a convencer a você a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E também, se você começou nesse processo, torne-se um homem e uma mulher disponível a Deus, entregando a sua vida em oração. Então você será esse soldado para esse pequeno e grande exército dos últimos dias. E é isso que Deus quer da sua igreja. É isso que Deus quer de nós. Como eu sempre tenho dito, não podemos voltar como nós éramos. Nós não tivemos uma palavra de conforto para esse mundo tão abalado. Nós vamos continuar os mesmos erros que praticávamos antes. E que Deus tenha muita misericórdia. Que Deus abençoe sua vida. Que você seja este homem, essa mulher de oração, em tempo de crise.
que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, seu choro hoje, vai ser de grande valor para alguém, porque você vai poder falar o que Deus fez na sua vida. Eu orei, eu me humilhei diante do Senhor e Ele me respondeu. As pessoas querem ouvir isso hoje. Eu busquei o Senhor, eu orei ao Senhor. Eu sou uma mulher de oração, um homem de oração. Deus fala comigo. Com certeza as pessoas vão procurar você, para que você interceda por elas. E que Deus assim os abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. O nosso maior desejo a você que está nos escutando, você que está nos vendo também, né? Que você faça parte. Esse exército, ele não será grande. Nação é para poucos. Na nação de Israel, só levantou Samuel. É um pequeno exército. Com certeza já está aqui na nossa igreja, na Betel. Ele já se levantou. Meu convite para você, Senhor, eu quero fazer parte desse exército. Quero quando as pessoas me procurarem, ter uma palavra de conforto, não de medo, não de crise econômica, política. Não quero isso. Eu quero transmitir uma palavra de conforto. Jesus deixou bem claro que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, como povo teu. Meu Pai, o nosso clamor nessa manhã pela nossa dor, como o Ana estava ali naquele momento, diante do Senhor, com a sua dor, com a sua angústia, com a sua tristeza, como muitos estão hoje, Senhor, nos escutando. E muitos talvez não entendem o momento que nós estamos passando com a nossa dor. E é interessante, meu Pai, como tem adversários que surgem na nossa vida, como no caso de Ana, Penina sempre perturbando a sua vida, Jesus. Até mesmo Eli, o sistema religioso também, Senhor. Ó Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor, nós queremos ser homens e mulheres voltados para o Senhor. Pai, ouve o nosso clamor. Meu Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto diante do Senhor. Deus, fala conosco. Fala com o Teu povo, Senhor. Fala com a Tua igreja, Jesus. Meu Deus, aponta onde nós estamos errando. Que nós possamos tirar todos os deuses estranhos que ainda estão dentro de nós. A nossa soberba, Jesus. A nossa arrogância. A nossa altivez. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, nós não somos nada diante do Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz, se não fosse a misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos? Onde estaria nós aqui agora, Jesus? Pai, nós só temos que agradecer, porque o Senhor está dando mais uma oportunidade à Tua igreja. Uma oportunidade de renovo, uma oportunidade de conserto. Deus, muito obrigado por tudo isso que nós estamos passando. É porque revela a cada um de nós. Nós temos que depender do Senhor. Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor, como Ana fez. E quando nós fazemos tudo isso, a palavra de Deus é revelada a nós. Aí nós podemos dizer com toda sinceridade no nosso coração, eu entreguei a minha história ao Senhor. E Ele respondeu a minha oração. Porque eu estou diante do Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque Jesus Cristo é a razão máxima do amor de Deus por cada um de nós. Ó Deus, prepara-nos para grandes movimentos que não vêm de homens, não vêm de reuniões, mas que venham do Senhor, para a nossa igreja, para o Teu povo, que com certeza está buscando ao Senhor, esse pequeno e grande, poderoso exército do Senhor que está aqui. Muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado a você que está aqui conosco. Obrigado a você também que está nos assistindo, né? E o pedido da Igreja Batista Betel é, mande um oi para nós. Oi, pastor. Oi, Igreja Batista Betel. E com certeza nós já vamos responder. E que Deus assim nos abençoe. E hoje às 19 horas também estaremos aqui na casa do Senhor e também entrando com toda a alegria do nosso coração dentro de sua casa. Tenha um bom domingo
domingo de oração, um bom domingo na presença do Senhor. E que Deus assim nos abençoe.